35 minutos, vamos assistir esse conteúdo. Olá, eu sou Marcelo Brancati. Espero que todos estejam bem. Parabéns pela iniciativa da revista Seguro Total. Vamos nesses 15 minutos falar um pouquinho a respeito do nosso momento, que tanto impacta a vida de todos, não apenas as vidas pessoais, né, mas os negócios também. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento de grande reflexão e, quiçá, de aprendizado. Então, primeiro, parabéns pela revista Seguro Total, pela iniciativa dessas gravações. Aproveitar esse momento para gerar conteúdo relevante que de alguma maneira contribua para o desenvolvimento dos negócios e das pessoas, né, do nosso segmento. Eu fiquei com a incumbência de trazer um recado para vocês a respeito justamente dessa crise, né? E a nossa pauta é exatamente essa. É, como a gente lidar com essa situação e que tipo de oportunidade a gente pode trazer. Então, eu separei aqui basicamente quatro temas específicos para a gente dar uma pincelada que eu acredito que são aspectos indispensáveis para a gente lidar, para a gente refletir e administrar num momento como esse. Primeira questão é, tudo começa, em termos de planejamento, de execução, de trabalho, começa com as pessoas. Ou seja, existe a necessidade, no momento de desafio, de superação, de empenho redobrado que a situação exige, da gente pensar o seguinte: como que a gente está preparado para isso mentalmente? Quais seriam os requisitos indispensáveis para que a gente consiga, nessa realidade, né, nesse contexto, se manter motivado, disposto, alegre, determinado, disciplinado? Como que a gente consegue administrar uma transição como essa, sendo que ela exige um empenho adicional, exige maior disciplina, foco, talvez mais horas de dedicação, ou repensar todo o modelo de trabalho que muitos hoje deixaram de atuar em escritórios, estão em home office? Como que a gente lida com tudo isso, mas primeiro num ponto de vista do eu? Como essa reprogramação de alguns aspectos mentais individuais a gente pode conseguir ajustar e trabalhar essa questão de uma forma positiva? Como não sucumbir ao desânimo, à ansiedade, à preocupação? Será que a gente sozinho é capaz disso? Ou a gente precisa de ajuda de um profissional, alguém que possa nos ajudar a sempre manter esse mindset de aprendizado, de desenvolvimento, de sucesso, de crescimento e encarar todo esse momento como um momento positivo para as nossas vidas e para os nossos negócios? Eu tenho a impressão, baseado no que eu vejo nas relações, nas interações com corretores de seguros, com empresários, que o momento, além dos desafios profissionais, talvez a gente tenha que olhar para dentro de si e perceber que a gente precisa de ajuda, de apoio, de estímulos, para que a gente enfrente esse momento com determinação, com fé, com positivismo e com confiança. Se não acontecer isso, é evidentemente que tudo que vier pela frente é prejudicado. Então fica o registro de uma reflexão a respeito disso. Outro ponto que, já relacionado a negócio, que eu gostaria de chamar a atenção: quando a gente vive num momento de crise, historicamente, é necessário a gente repensar o posicionamento do nosso negócio. Então, quando a gente olha sobre essa questão, a gente precisa responder algumas perguntas. A principal delas é: que tipo de problema eu e o meu negócio têm capacidade de resolver? A partir do momento que o mercado nos percebe como facilmente substituível, ou seja, se existem muitas opções para aquilo que a gente faz, a tendência é que a gente
seja, vamos dizer, menos valorizado. E se a gente criar uma perspectiva de curto prazo, em cenários diferentes, mas cenários, por exemplo, de impactos na economia em relação ao que vem acontecendo no país e no mundo, a gente certamente, mesmo sendo otimista, imagina, a gente pode imaginar situações como crise financeira, crise econômica, desemprego, dificuldades das empresas em honrar seus compromissos, manter seus colaboradores, dentre outras. Então, além das nossas próprias empresas, né? Se está se desenhando um cenário de crise, de dificuldades, e também se desenha de oportunidades. A questão é, como que eu quero ser percebido dentro desse contexto? A questão é como eu vou cobrar e como eu serei valorizado num ambiente altamente competitivo, onde as empresas terão dificuldade de remunerar pelos serviços e contratar, no nosso caso, seguros. Então, olhando sob esse ponto de vista, vamos pensar o seguinte: como que as empresas, dando exemplos concretos, como que elas vão conseguir ajudar ou pagar planos de saúde? Como que essas empresas, com um cenário de reajustes de planos que se visualiza em VCMH, né, sinistralidade, como que elas vão, com dificuldade de manter o próprio colaborador, contratar, manter, pagar e administrar reajustes de plano de saúde? Então, é um exemplo que, quando a gente olha a questão de posicionamento, diante dessa dor, desse problema do mercado-alvo, no caso do saúde, que é um exemplo, como que eu vou me posicionar no meu negócio? Eu vou me posicionar como um corretor vendedor de seguros, uma empresa vendedora de seguros, ou eu vou me posicionar como um especialista capaz de ajudar a transformar a lucratividade dessas empresas, a reduzir seus custos, aumentar o nível de satisfação dos colaboradores e, consequentemente, a produtividade, para que ela se torne mais competitiva. Portanto, se diante de uma realidade como essa, a tendência é que a valorização de especialistas seja ainda maior, em detrimento de empresas que não são capazes de transmitir uma mensagem profissional de alto valor, de modo a serem desejadas, e isso não só as empresas como os profissionais, pela capacidade de agregar realmente valor no negócio de seus clientes. Isso implica dizer que cada vez mais do que nunca, nós temos que conhecer os negócios dos nossos clientes, quiçá mais até que eles, do ponto de vista de riscos, proteções, garantias, de modo a contribuir para que eles sobrevivam, eles se destaquem no mercado de atuação. E quando eu me refiro a eles, eu estendo isso a famílias, pessoas físicas e empresas. O corretor de seguros, nesse contexto, ele precisa, então, passar a ter uma perspectiva de geração de negócios no sentido não de oferta de produtos, mas no sentido de oferta de valor. E esse valor que deve ser percebido pelo público-alvo, ele é diferente do público A, do público B, do público C. Por quê? Porque as dores, as necessidades, as expectativas desses públicos são diferentes. Por exemplo, o segmento de restaurantes, tão afetado no momento como hoje, o segmento de turismo, hotéis, dentre outros, mesmo dentro da sua respectiva categoria, eles enfrentam desafios distintos. E não necessariamente um produto de seguro, ele se ajusta a todos esses segmentos da mesma forma. E mesmo que em alguns casos, obviamente que sim, a forma de comunicar a solução de problemas e o valor agregado desses produtos para cada um desses segmentos, ela será diferente. Portanto, resta aí, nesse caso, um desafio de comunicar adequadamente os benefícios, as vantagens, as transformações que esses produtos podem trazer para esses segmentos. O que eu digo é que, cada vez mais,
A necessidade de se criar um modelo de divulgação, e aqui trago a visão do marketing, mas muito mais a estratégia, partindo da necessidade do público e não do produto, a tendência é de que as pessoas e as empresas e as corretoras e seguradoras que conseguirem levar e construir essas mensagens inteligentes e atingir esses públicos de uma forma, de modo a atrair atenção, a gerar interesse, até mesmo desejo, elas terão sucesso. E a atenção, interesse, desejo e a ação de compra, ela está relacionada à percepção de que aquele produto ou serviço fará diferença na vida daquela empresa, daquela família ou daquela pessoa. Portanto, o modelo tradicional de divulgação, ele tende a cada vez mais sucumbir diante da necessidade de customizar as mensagens de divulgações de seguros, produtos, seguros e serviços. Esse contexto deve se adequar à linguagem do público-alvo e às necessidades, expectativas, dores, sonhos que esse público, cada vez mais, no momento de crise, vai prestar atenção. Outro aspecto importante está associado a novos nichos. Como o corretor sobreviver, como gerar oportunidade e onde elas estão. Aproveitar esse momento de não só intensificar o aprendizado de novas práticas comerciais, de marketing, estratégias e planos e desenvolvimento pessoal, mas também a buscar a identificação de novos nichos. Em momentos de crise, todos os setores e as pessoas também, estão com um enorme anseio de se reinventarem, de encontrar novos caminhos. Então, aquelas barreiras, por exemplo, que no dia a dia nós enfrentamos, de não rever, por exemplo, acordos comerciais, não rever apólices já existentes, contratos, tudo isso passa a ter agora uma relevância. Então, se a gente conseguir passar realmente a percepção de que nós temos a capacidade de gerar valor. O que é gerar valor na ótica do cliente? É aumentar a receita dele, atrair novos clientes, ele mesmo também identificar novos mercados, reduzir custos, atrair e manter os bons profissionais e também, claro, aumentar sua produtividade. Tudo isso se conecta. Será que seguros, alguns produtos de seguros e serviços que podem ser oferecidos por corretores não resolvem parte dessas questões para determinados segmentos? Tenho a impressão que sim. Será que alguns seguros não podem ajudar a tornar o seu cliente, mais competitivo? Por exemplo, responsabilidade civil. Será que o cliente de um estabelecimento comercial ele não vai ser atraído se ele souber que existe um seguro que o protege, que garante que algo se ocorrer errado por imperícia, imprudência, negligência, ele será indenizado? E será que a empresa contratante ela não deve dar visibilidade a isso? Quem está fazendo isso? Seguro cibernético, por exemplo, invasão de dados, proteção de dados, indenizações caso isso aconteça. Tantos outros. Existe sim possibilidade de identificação de novos segmentos e, via de regra, o corretor ainda está posicionado em automóvel, sem falar a linha de pessoas, benefícios. Será que, num momento como esse, não há uma oportunidade, por exemplo, para falarmos mais sobre seguro de vida? Sobre a continuidade das famílias, o bem-estar, a continuidade dos sonhos, das expectativas das famílias, no caso da ausência do provedor. Não é o momento da gente trabalhar melhor essas emoções? Eu acho que por trás de tudo isso, como toda crise, vem a oportunidade. Só que nós estamos cada vez mais, dado a concorrência até predatória, nós temos realmente um desafio de aprender, de nos desenvolver em temas que vão muito além de produtos de seguros, de técnicas de seguros, de cotações, de relacionamento com seguradoras, de
aspectos operacionais. Na minha visão, as oportunidades estão associadas ao corretor, às corretoras e aos profissionais de seguros ampliarem o leque de conhecimento e com velocidade muito maior do que vem acontecendo. E especialmente em temas como planejamento estratégico, entendimento de necessidades dos públicos, de comunicação, de psicologia até, de persuasão, e entender que o que vende não são mais os produtos com osmose de uma forma natural. O que vende são as soluções dos problemas que as pessoas têm e aqueles que elas têm, mas desconhecem. E cabe aí, no caso nosso, ao corretor, buscar ter a perspicácia de identificar quais são e se antecipar com os remédios necessários. Nesse caso, claro, me refiro à especialização em marketing. Essa especialização passa também por ferramentas, entendimento de melhores práticas para geração, construção e difusão das informações, por exemplo, em mídias sociais. Não existe a possibilidade, a gente precisa de você ficar fora disso. Tem que aprender, a vida hoje está dentro do celular. As pessoas, os comportamentos, decisões de compra, todas, na maioria das vezes, passam em algum momento por Google, por Facebook e pela contratação online. Por que seguros vai ser diferente? A conclusão disso tudo é que nós temos, sim, ainda de forma desconhecida, cenários que vão se desenhar daqui para frente. Cenários que, mesmo o mais otimista, prevê impacto, sim, forte em desemprego, redução de receita nas empresas, margens, especialmente, apertos, de modo que todos os segmentos, em sua maioria, buscarão novas práticas, novas atitudes, mas certamente essas práticas elas terão alguns objetivos claros, como aumento de faturamento, que são os desafios, redução de custos, administração de pessoal, proteção de capital e manutenção dos clientes. Portanto, se esses são os desafios principais dos empresários e das empresas, quais são as respostas que nós, corretoras, empresas de seguros, podemos levar para essas dores, esses anseios, essas expectativas? Aí vai a competência, capacidade de olhar o portfólio todo de produtos e serviços de seguros e comunicar adequadamente essas soluções. Gerar atração. A partir da atração, passamos a ter contato, tratativas, cotações, para que a gente gere negócio. Os negócios vão cada vez mais ser percebidos como aqueles capazes de contribuir para a sustentabilidade dos negócios